Fala pessoal, beleza? Pessoal, vou mostrar aqui para vocês o fluxo do ChatUt, que ele é uma versão otimizada já, né? Mas ele tem a função específica de fazer algumas filtragens de atendimento. Ele é muito funcional, ele é dentro do WhatsApp, mas também, na verdade, ele é dentro do ChatUt, né? O cliente ele comprou de mim a implementação do ChatUt e aí a gente precisava fazer tinha algumas características dentro do ChatUt, né, para ele poder funcionar. Então, basicamente, aqui a gente recebe a mensagem do webhook, aqui a gente busca os dados do ChatUt e aqui a gente centraliza esses dados. A gente faz a análise de from me para que, se for from me, né, para ele não responder o mesmo número. Na verdade, isso aqui não é para não responder, é porque ele tinha uma característica das mensagens, né, do menu quando fosse mensagem do mesmo número, para ele não ativar. Então foi isso que eu criei aqui. Eu fiz a parte de cadastro também, porque como a gente tem algumas lógicas aqui dentro desse fluxo, eu achei interessante a gente fazer tudo através do banco de dados, né? Deixa eu abrir aqui, até para mostrar. Supabase. Bom, enquanto ele vai abrindo aqui, eu vou mostrando o restante, tá? Então a gente faz um cadastro, o cadastro básico a gente faz em qualquer atendimento. Aqui começa a parte de personalização e a parte interessante, né? A gente tem aqui uma primeira verificação que é se é Natal ou fim de ano, o período de recesso. Então eu criei uma variável aqui que ele vai identificar, né? Esse é o período de atendimento, período de recesso que o time que o meu cliente aqui ele vai, não vai ter ninguém, né? Então ali do dia 24 ao dia 2 não vai ter ninguém atendendo, então ele vai mandar essa mensagem. Se ele identificar que é verdadeiro, né? Ó, a gente aqui ele está falso. Quando ele identificar que é verdadeiro, ele vai encaminhar aqui para a rota de true. Sendo true, ele vai mandar uma mensagem toda a parte estruturada aqui já dentro do ChatUt. Olá, nome do lead, né? Tudo bem? Estamos em recesso de fim de ano. Nosso atendimento retornará normalmente a partir do dia 5 de janeiro. Então, esses aqui são os dados do meu cliente. Durante esse período, continuaremos acompanhando suas mensagens e retornaremos assim que voltarmos. Horário de atendimento, né? Também deixo claro sobre os horários de atendimento normais. Aproveite o tempo com a sua família e amigos. Vamos nos falar em breve. Que foi uma mensagem bem. Não tem muita personalização, foi criado. Eu acho que poderia até tirar essa parte aqui, ó, dos horários, mas eu vou deixar aqui porque eu já validei com o meu cliente e ele falou ok, né? Então, beleza. Então, identificou que é esse período aqui de Natal e fim de ano, o recesso. Ele vai mandar essa mensagem, vem no Supabase e acaba criando um, uma condicional aqui, ó. Lá na coluna recesso, ele vai criar como true. Aí a próxima verificação é se é feriado. A minha ideia aqui é a gente alimentar isso aqui com os próximos feriados. Esse cliente, ele entrou, tem aí acho que uns 4 meses, então a gente não teve muitos feriados ainda. Então a gente criou uma condicional só, mas a ideia é aumentando aqui, ó, com as condições. Então aqui a gente tem o feriado do dia 24 do 10, e aí depois, quando tiver os próximos, a gente vai colocar aqui também, aqueles mais pontuais. Então, 7 de setembro, 2 de novembro, enfim, todos os feriados que tiverem, a gente vai, que forem de semana, a gente pode colocar aqui, tá? Então, a ideia é ir aumentando essa condição aqui para ele pegar a maioria dos feriados. Então, na parte do feriado, ele faz a mesma coisa. Então, identificou que é feriado, passou aqui, né, pelo recesso. Vai verificar se é feriado, não sendo feriado, ele segue reto, sendo feriado, ele faz a mesma sistemática daqui. Ó. Ele vai responder com uma mensagem sobre o feriado, vai trazer ali o máximo de contexto para o cara que está mandando mensagem, né, para ele entender realmente do atendimento. E vai registrar lá no banco de dados a questão do feriado. Eu coloquei aqui como fora do horário true, porque para mim era normal ali, que estava alinhado com uma outra estratégia que eu utilizei. Se eu identificar que eu preciso mais uma coluna, depois mais para frente eu coloco, tá? Mas a priori aparentemente não vai ser necessário.
Aqui ele verifica o horário de atendimento, então a mesma sistemática 3 vezes, né? Então aqui eu verifico o horário de atendimento, o horário de atendimento do meu cliente é das 8 às 12 e das 13 às 17. Fora desse horário ele identifica como falso, e aí ele cai aqui para uma mensagem fora do horário do expediente e vai lá no banco de dados e atualiza. Então a mesma sistemática, a mesma lógica que eu utilizei aqui para recesso, é também de feriado e é também do horário de atendimento. Passou por essa verificação, eu tenho uma triagem. Essa triagem, ela está baseada em saber se o meu contato ele foi finalizado lá dentro do Chat-UT, se ele recebeu, né? Porque toda vez que ele é finalizado dentro do Chat-UT, ele recebe uma flagzinha de atendimento finalizado. Ou se é primeiro contato. Então, quando é primeiro contato aqui no Supabase, eu tenho um registro ó, de primeiro contato. Cadê? Primeiro contato, ó. Primeiro contato, false ou true. Então ele pega essa lógica, esse primeiro contato, ele é criado aqui, ó. Ele é criado lá na parte de cadastro. Então, se ele não tem uma flagzinha, ó, ele sendo o primeiro contato que não tem cadastro aqui comigo, ele vai criar aqui, ó, primeiro contato. Beleza. Por que que eu faço essa verificação de primeiro contato? Né? Como eu estava mencionando, eu tenho duas questões aqui. Ou ele recebeu o atendimento finalizado no Chat-UT, porque é uma pessoa que já passou pelo atendimento, ou ele é primeiro contato. Então, ambos estando ok, ele vem para cá, ó, que ele vai ter aqui receber o menu principal. Tá? Então, ele vai receber o menu principal. Tendo isso, eu vou remover a etiquetinha, que é essa etiquetinha aqui do atendimento finalizado. Aqui, ó. Essa é a forma que eu utilizei, ó, label vazio, que eu vou remover as etiquetas que tem. Por quê? Porque no meu atendimento eu tenho uma série de outras etiquetas, então aqui eu preciso remover. E vou atualizar lá no meu Supabase, que ele também é primeiro contato. Então, pego o telefone, então ele veio para cá, eu vou colocar aqui que ele é o primeiro contato, né? Na verdade, eu vou tirar que ele é o primeiro contato e vou colocar aqui como aguardando o menu, porque é uma condição que eu tenho para ele estar aguardando o menu. Né? É uma condição que eu coloquei aqui para ele receber o menu. Mais na frente vocês vão entender, tá? Então, mandou mensagem, primeiro contato, ou foi finalizado, sendo finalizado, eu sei que ele está precisando de um novo atendimento. Então ele passa por essa triagem aqui e recebe todas essas condições aqui para poder receber o primeiro menuzinho, onde ele vai escolher os departamentos, né? Esse aqui, ó. Eu vou até simular para vocês daqui a pouco, para ficar mais claro, tá? Eu vou explicar aqui, depois eu organizo para simular, tá? Então aí eu tenho a minha triagem. Se ele escolheu lá no departamento, o departamento 1, ele vai seguir uma rota. Se ele escolher o 2, ele vai seguir uma outra rota. Se ele selecionar o 3, ele vai seguir uma outra rota. Se ele selecionar o 4, ele vai seguir uma outra rota. Esse daqui eu coloquei 00000, porque era um departamento que a gente tinha, mas a gente desabilitou, então se precisar voltar, ele já está aqui pronto. Né? Eu deixei aqui. Se ele responder como 0, ele vai receber uma outra rota. Aí ele também tem a opção de menu, que ele vai ficar travado no menu enquanto ele não responder, para a gente não desvincular ele de receber o menuzinho e fazer a escolha certa. Né? A gente está direcionando de forma efetiva o atendimento e tem aqui aguardando o menu também, dentro daquela condição que a gente colocou lá, para ele responder exatamente, né? Sendo que se ele receber esse menu aqui, ó, ele só pode sair daqui se ele escolher um dos departamentos. Se ele não sair, se ele não responder, ele não vai conseguir, ele não precisa sair daqui. Então é essa condição que a gente colocou aqui nesse formato. E se for uma conversa normal, que não precisa receber nenhum dos menus, é uma conversa ali que já está fluindo, então ele vem por um outro caminho aqui. Agora aqui, ó, só para mostrar certinho como é que funciona. Quando ele escolhe um, ele vai receber esse menu, tá? Então esse é o menuzinho aqui do departamento que ele escolheu. Aí a gente tem aqui ó, o departamento 1, o departamento 2, o departamento dúvidas, esse não funciona mais, o 3, o 4 e o 0.
e o menu principal, que é onde ele vai ficar travado se ele não responder, tá? Então, tudo de acordo com o direcionamento que a gente quer para ele ali no atendimento, né? Então, ele com certeza ele vai estar assim sendo bem direcionado com todas essas questões, tá? Então, no caso aqui ele tem o menu do departamento 1. Aí aqui, ó, quando ele escolhe esse departamento, ele recebe essa mensagem de saudação, já como direcionamento. Aí ele só pode digitar menu para voltar para o menu, né? Não tem outra questão. Aí, consequentemente, ele vai receber a etiqueta do time de homologação, para já cair lá no time de homologação. E vai receber, ele vai ser encaminhado para o time e vai receber a etiqueta. Então, essa é a questão. Ele vai receber aqui a etiqueta. Então, quando ele aparecer lá no chat UT, deixa eu abrir aqui para mostrar. Não é esse. Chat UT, é esse aqui. Vamos ver se ele vai entrar, porque de vez em quando ele dá uns pauzinhos aqui. Esse aqui é o meu, esse aqui é do meu cliente. Então aqui, ó, quando ele entra em contato, cadê os departamentos? Aqui, ó. Então ele já vai cair para o time de homologação e já vai receber a etiquetinha do time de homologação, ó, que está aqui, ó. Homologação. Se ele escolheu 2, ele vai para o denúncia, ele já cai no departamento de denúncia e já recebe a etiquetinha. Então isso agiliza muito o atendimento. Então aqui também a gente já colocou uma diferenciação de quem vai verificar os canais, né, para ficar exclusivo, para o time de homologação ter acesso só ao ambiente de homologação, para o time de denúncia só ter acesso ao ambiente do time de denúncia, né, para os atendimentos do time de denúncia, e assim subsequentemente, tá? Não vou colocar aqui porque acaba que tem os dados do cliente. Beleza, então, ó, feito isso, a gente tem aqui, né, a resposta, né, passou para o time, colocou a etiqueta, a gente vai ter a resposta aqui do lado do response aqui, né, e ele vai colocar lá, essa aqui é a condição também para quando ele não tiver, para ele não poder sair do menu, né, então aqui, ó, estando aqui, nesse caminho, nessa rota, ele vai colocar aqui aguardando o menu como falso, por quê? Porque ele está numa interação já funcional, né? Então, isso aqui foi também um direcionamento que eu coloquei para ele poder ter um direcionamento melhor, tá? Então aqui, ó, então só voltando, né? Então aqui basicamente vai seguir a mesma questão. Ele escolhendo o departamento 2, ele vai receber o menu do departamento 2, ele vai ser encaminhado para o departamento, né, para o time de atendimento, e vai receber etiquetinha, vai ter lá a resposta e também vai ter aqui o aguardando o menu falso, né, para ele poder não ficar travando o atendimento. De dúvidas, aquele que não está ativo, né, o assistência, o financeiro a mesma coisa, o atendente a mesma coisa, e aí a gente tem aqui o de menu, que ele vai só para eu falar, né, que ele tá no, quando ele digitar a palavra menu, ele vem para cá, né, ele não cai naquela primeira condição, ele vem para cá, é só replicando aquele primeiro atendimento, mas ele não tem a condição de atendimento finalizado no chat UT e não tem o primeiro contato, né, ele está em conversa ativa, então quando ele estiver lá no atendimento e ele escolher menu, é para cá que ele vem. E quando ele tiver a conversa fluida, ele vem por aqui, e quando ele estiver no menu, é aqui que ele vem, ó, só aguardando o menu para que a gente faça com que ele, de fato, não saia do menu com uma resposta que não seja do menu, né? Então, o objetivo dessa roteirização aqui é ele ficar, ó, eu até coloco aqui, ó, basta digitar a opção, né? Tem aqui, deixa eu ver onde que tá, eu não lembro agora. Deixa eu ver, aguardando o menu, acho que é no response aqui.
Ó. Quando ele digita uma coisa que não está de acordo com o que ele precisa escolher, ele vai receber isso aqui, ó. Opção incorreta. Por favor, escolha o departamento que deseja conversar. Então, isso foi uma maneira, uma lógica que eu encontrei para fazer esse fluxo funcionar e funcionar de uma maneira bem otimizada. Beleza, pessoal? É isso aí. Ah, faltou aqui, né? A parte do reengajamento. Por quê? Porque quando as pessoas mandam mensagem fora do horário de atendimento, fora do horário de expediente, eu trago eles para o banco de dados lá, né, na questão do fora de horário, né, false ou true, e aí eu tenho o reengajamento. Então, o reengajamento eu tenho de quem mandou mensagem entre 18 e 8 horas da manhã, né? Eu tenho aqui o gatilho, ó, às 8h01 de segunda a sexta. Eu vou fazer vou puxar os dados, né, de quem tiver lá no banco de dados com a, a condição de fora do horário true e vou mandar uma mensagem para ele fazendo um reengajamento de forma automática, né? A gente não precisa de intervenção humana aqui, né? Olá, aí ele vai chamar pelo nome, bom dia, obrigado por ter entrado em contato. Vi que você nos procurou fora do horário de expediente, agradeço muito pela compreensão e por aguardar nosso retorno. Agora estou disponível e pronto para te atender. Então ele faz o reengajamento dessas pessoas. Aí eu tenho para 8h01 da manhã, todos os dias, de segunda a sexta. Eu tenho às 13h01 de segunda a sexta também. E eu criei esse aqui também do recesso, que ele vai funcionar só no dia 5. Só no dia 5 ele vai funcionar. Eu acho que não coloquei aqui ainda. Eu vou mexer aqui, acho que está errado. Mas eu vou mexer aqui. Ele vai fazer o reengajamento, porque como a gente já tem aqui o filtro, né? Primeiro é a questão do recesso, depois feriados, depois horário de atendimento. Então ele vai travar aqui e todo mundo que tiver de recesso, né, nos atendimentos do recesso, ele vai criar lá no Supabase a parte do recesso, ó, recesso. Então essa vai ser a nossa condicional. E aí ele vai fazer o reengajamento de todo mundo que mandou mensagem entre o dia 24 e o dia 2. Né? Aqui vai ser no dia 5, só que ele vai fazer essa tratativa, beleza? Deixa eu ver aqui como ficou o reengajamento. Isso, ó. Vi que você nos procurou no recesso. E ele vai lá no banco de dados no recesso. Ele vai colocar como falso, porque depois ele não quer puxar novamente para poder dar andamento. Então é isso. Essa é a maneira que eu encontrei aqui da gente fazer essa estrutura. Não tem IA na estrutura. É uma estrutura totalmente funcional. Funcionou muito bem. Eu tinha uma outra lógica que eu nem lembro mais como que era aqui para poder mandar os menus, né? Mas eu tinha muito. Era por palavra-chave. Então quando a pessoa mandava bom dia, olá, quando a gente tentava fazer uma identificação de um contato, primeiro contato daquele dia, a gente mandava o menu. Só que o que acontecia? Acontecia da gente mandar um menu, mas durante a conversa, se a pessoa digitasse alguma palavra-chave que estava aqui na nossa triagem, ele mandava o menuzinho, então eu estava ficando muito confuso. E aí, com o tempo, a gente encontrou essa lógica que ela ficou até o momento perfeita para o atendimento, beleza? Então é isso aí, pessoal. Engajem aí, mandem seus comentários, suas dúvidas, o que vocês estão fazendo de parecido com esse tipo de otimização de fluxo, né? E aí eu vou mandar, depois se a gente atingir lá 20 curtidas e 20 comentários, eu vou mandar para vocês, eu vou mandar no post, eu vou mandar o JSON para vocês poderem brincar aqui com esse fluxo, beleza? Então valeu, até mais, forte abraço.